Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é Ricardo Viana, professor de matemática. Se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal para você receber todas as notificações. Se você estiver gostando dos vídeos, clica no joinha também e compartilha. Se você é meu aluno, sabe que a gente usa o Google Classroom e sabe como que as atividades funcionam. Tudo de bom e aproveita a aula. Até lá. Muito bem. Seguindo então aí com as nossas aulas, vamos lá. Essa é a aula de número 15 do primeiro ano do ensino médio. E nesse exercício aí, que é o primeiro exercício da semana 4, nós vamos estar trabalhando a parte de semelhança de triângulo. Então aí nós temos algumas considerações a serem feitas. Primeira consideração é a seguinte: tem esse exercício aqui, ele coloca assim, ó, considere a seguinte semelhança. Aí ele pôs A igual a linha, C igual a C', D igual a D' e colocou ângulos semelhantes. Na verdade, aqui, o melhor seria escrever ângulos congruentes. Tá? Porque os ângulos, eles são congruentes, não importa se ele vem de um triângulo pequeno ou de um triângulo grande. Certo? O que são semelhantes são os lados. E aí, nós temos o seguinte, o que ele está dizendo é o seguinte, que esse ângulo aqui, ó, A, é semelhante, no caso congruente, né? É congruente à linha que D, vamos fazer dois risquinhos, é congruente a D' e que C, três risquinhos, é congruente a C'. Quando ele faz isso, ele cai em um caso de semelhança, que é o primeiro caso de semelhança, que é o caso ângulo-ângulo. Então, como é que a gente garante que esses triângulos são semelhantes? Nós temos aí alguns casos que nós temos que ver. O primeiro caso é o ângulo-ângulo, certo? Que é o que nós vamos estar usando. O outro caso é o lado ângulo-lado, significa que se você tem dois triângulos em que eles têm um ângulo congruente e dois lados proporcionais entre si, esses triângulos são semelhantes. E o caso lado, né? Que se você tem dois triângulos e eles têm os lados proporcionais, então esses triângulos são semelhantes. Então, o que a gente tem aqui para estudar na parte de semelhança de triângulo? Então, o primeiro caso que nós vamos estudar é o caso ângulo-ângulo. O que significa isso? Significa o seguinte: se você tem um triângulo ABC e um outro triângulo ABC, D, E, F. Se dois ângulos são congruentes, por exemplo, se nós temos o A, acento circunflexo para dizer que é ângulo, congruente são três risquinhos. O ângulo A congruente ao D e, por exemplo, o ângulo B congruente a E. Isso aí é o nosso primeiro caso de congruência, que é o caso ângulo-ângulo. Isso significa dizer o seguinte, que a gente pode afirmar que os ângulos são congruentes. Perceba que eu peguei aqui na ordem A congruente com D. Então, eu vou só reescrever aqui para uma questão de organização, aproveitando que a gente está estudando. O A é congruente com o D, significa que eles têm a mesma medida. Então, ficou A, B, C, nessa ordem. O A é congruente ao D, o B é congruente ao E, e o C é congruente ao F. Quando nós temos esses três ângulos congruentes e os lados homólogos, o que são os lados homólogos? São os lados que estão enxergando o mesmo ângulo. Então, por exemplo, esse lado aqui, ó, X, nesse triângulo pequenininho, está em frente a um ângulo de 3 risquinhos. E no triângulo grande, o 12 está em frente também a 3 risquinhos. Ou seja, o lado de medida x e o lado de medida 12 são lados homólogos. Então, nós podemos dizer também que
AB, acompanha aqui a ordem que isso já vai te ajudar. AB está para DE medida do segmento, tá bom? A gente faz um tracinho em cima. Assim como BC, peguei o do meio e o último, assim como BC está para EF, EF. Então, nós pegamos o primeiro com o segundo segundo com o segundo com o último, agora o primeiro com o último, né? São os três lados aí do triângulo. AC está para DF. E aí nós temos que esses lados homólogos são proporcionais. Perceba que no numerador eu peguei todos os lados do primeiro triângulo e no denominador eu peguei todos os lados do segundo triângulo. Olha, se essas frações elas são iguais a uma determinada constante, que no caso aqui a gente fala que é uma constante de proporcionalidade. Estou usando aqui a letra K. O que significa isso? Significa que esses triângulos aqui, ó, esse pequenininho, ó, a linha D' e C' e ADC, um é uma ampliação do outro. É como se fosse a pessoa e a foto 3x4. Mantém as proporções, porém é reduzido. Ou seja, esses triângulos eles são semelhantes. Eles estão um em relação ao outro, ou ampliado ou reduzido. E aí nós vamos usar exatamente isso, porque ele forneceu que três ângulos são congruentes, a gente só precisava de dois, que o primeiro caso de congruência é o caso ângulo-ângulo. Se você tem dois ângulos congruentes, é o suficiente para dizer que esses triângulos são semelhantes. Então, nós vamos usar isso para resolver esse problema. E no final das contas, ele pede a soma dos valores de x e y. Ele não quer x e y. Ele quer quanto que vai valer x mais y. É o valor que a gente quer determinar. Então, para isso, o que nós vamos pegar? Vamos usar essa teoria aqui de maneira organizada. Vamos olhar do triângulo grande para o triângulo pequeno, tá bom? Nós já sabemos que eles são semelhantes. Esse daqui é uma redução do maior, então eu vou pegar AD, que é 12. Então, 12 está para, quem que é o lado homólogo dele? A gente falou na explicação, x. Assim como 14, vou pegar esse lado aqui, 14, lado homólogo a esse ângulo aqui de 2 risquinhos, o ângulo de 2 risquinhos aqui é 7. E aqui ó, nós já temos a nossa razão de semelhança. Já vou comentar. E o último lado do triângulo grande, y, vai estar para 8. Ora, perceba bem que esse valor aqui, ó, 14 sobre 7, 14 sobre 7, já é a nossa razão de semelhança. Ora, essa fração é igual a isso, que é igual a isso, só que 14 sobre 7 já dá para fazer a conta. Então, a gente já sabe quanto que vale a nossa razão de semelhança. Vale 14 dividido por 7 dá 2. Ou seja, o triângulo grande é o dobro, né, em proporção, suas medidas são o dobro do pequeno, ou o pequeno é metade. Né? Daqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar essa fração com o 2 e usar depois essa fração, vamos fazer aqui 2 risquinhos, com o 2. Bacana? Então, primeira coisa que nós vamos fazer, daqui a gente tira que, vamos fazer o x, 12 está para x, 12 está para x, assim como 2 está para 1, né? Se você quiser completar aqui, ó, 2 está para 1. Ou seja, o numerador ele é o dobro do denominador. 2 está para 1. Então, daqui para cá tem que ser metade. X vai dar 6. Né? Se você multiplicar cruzado, vai ficar 2x igual a 12. 12 dividido por 2 vai dar 6. X vai dar 6. Bacana. Daqui também, a gente tira que, olhando
para essa fração e essa daqui, y está para 8, assim como 2 está para 1. O numerador tem que ser o dobro. Então, aqui tem que ser o dobro do denominador. Então, aqui tem que ser 16. Ou, se você quiser multiplicar cruzado também dá certo. 1 vezes y vai dar y. 2 vezes 8, 16. Y igual a 16. Como nós queremos quanto que vale x mais y? X mais y vai ser igual a 6 mais 16. 6 e 6, 12, 22. Bacana? Tá aí. A nossa soma dos valores de x e y dá 22. Letra C. O que nós vimos então? Vimos o primeiro caso de semelhança, que é o caso ângulo-ângulo. Então, se você tem dois triângulos que apresentam dois ângulos congruentes, isso já basta para você poder afirmar que todos os ângulos são congruentes e os lados homólogos são proporcionais, e são proporcionais a uma razão de semelhança. No nosso caso aqui, o K valia 2. Bacana, né? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários. Tudo de bom e até o nosso próximo encontro. Até lá!